Os espinhos na carne e seus efeitos benéficos. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne por um mensageiro de Satanás, para me torturar e para evitar a minha exaltação própria. Supliquei a Deus 3 vezes para que o tal espinho fosse retirado de mim, quando Deus me respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Espontaneamente decidi gloriar-me nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 7 a 10. No hino Pelo Vale Escuro, tem uma estrofe que diz: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz ao céu. Quando olhamos para a história da Igreja, a partir dos primeiros séculos, percebemos que a medida das perseguições sofridas determinava também a medida do seu crescimento. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Aos 14 anos após a visão do apóstolo Paulo ao paraíso celeste, o mesmo recebeu um espinho na carne, colocado por um mensageiro de Satanás, para que ele não exaltasse a si mesmo pela visão que teve. Orou 3 vezes para que Deus o libertasse daquele espinho. Paulo não identificou o tipo do seu sofrimento ou o tipo do seu espinho na carne. A resposta de Deus ao apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 9. A vida cristã e seus espinhos. Jesus veio implantar o cristianismo no mundo, inaugurando-o com a sua vida de espinhos na carne sofridos, até chegar ao último estágio, que foi a cruz do Calvário, onde suas mãos e seus pés foram cravados com grandes cravos, mostrando que o cristianismo nos conduz à vida eterna, de glória ao céu, reserva para nós muitos espinhos na carne durante o nosso tempo terreno. Temos ouvido falsas propagandas de pregadores dizendo: venham para a igreja e parem de sofrer. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Não devemos esquecer que a vitória de Jesus depois dos espinhos foi o seu triunfo na ressurreição, garantindo a nossa vida no tempo dele, ou garantindo a nossa ressurreição com o corpo glorificado no tempo determinado por ele. O apóstolo Paulo não definiu o tipo de espinho na carne que ele tinha. Se era uma enfermidade ou se era algo que lhe machucava a consciência, mas algo de Deus, mas foi algo que Deus usou para o quebrantamento do apóstolo, para que o orgulho
ou qualquer pretensão tomasse o lugar de Deus na sua vida. O espinho na carne do apóstolo pode ser aplicado em nós, significando todas as tribulações que sofremos por causa do Evangelho. Algo numa entrevista do pastor Jacó, da Igreja Missionária em Maringá, que me despertou a atenção foi quando ele disse: o melhor tempo da nossa glorificação a Deus é no tempo das adversidades. Os espinhos e a maturidade. O espinho na carne nos leva ao esvaziamento de nós mesmos para que o poder de Deus mostre sua glória através de nós. Quando admiradores contemplam lindas flores em um vaso, exclamam: que lindas flores! Não se ouve dizer: que lindo vaso! Com isso, a nossa vida só tem sentido aqui quando Deus é glorificado através dela. A águia dando maturidade aos seus filhotes. Usando a ilustração ou comportamento da águia como uma ilustração, quando as águias constroem seus ninhos nos altos penhascos, colocam uma base, ou coloca como base, uma camada de espinhos. Depois elas somam algumas camadas fofas. Quando os filhotes saem do ovo, ficam por alguns dias confortavelmente na camada fofa. Quando já está chegando o momento de seus filhotes aprenderem a voar, a mãe águia retira algumas camadas fofas para que as pontas dos espinhos levemente começam a criar-lhes um ambiente desconfortável. Aí os filhos deixam os ninhos e são induzidos a uma nova etapa da vida, que é aprender a voar. Em seguida, a águia mãe começa a ensiná-los a voar, soltando-os despenhadeiro abaixo várias vezes, até que eles aprendam a voar. Depois do aprendizado, são ensinados a procurar caças, como também a preparar para a sua sobrevivência. Depois de tudo completo, a águia mãe libera os filhotes para que eles cuidem de suas vidas independente da mãe. Aplicando o exemplo do apóstolo Paulo e o da águia nas nossas vidas, as tribulações, as angústias, os sofrimentos, as experiências amargas são formas de Deus nos proporcionar maturidade. Paulo disse que o espinho na carne foi colocado nele por um mensageiro de Satanás. Foi uma permissão de Deus para o quebrantamento do apóstolo, para ele sentir-se forte quando o seu eu estava fraco. O coronavírus, espalhado pelas nações, também foi por um mensageiro de Satanás. Se Deus ainda não deu fim a ele, é porque o quebrantamento dos seus filhos ou dos filhos de Deus neste mundo ainda não está completo. Como diz o hino, os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Durante 3 anos, Jesus sofreu os espinhos na carne, encerrando com os cravos em suas mãos e seus pés na cruz. No 3º dia, após a sua crucificação, ele foi glorificado com o corpo da ressurreição. Prezados irmãos, e todos os demais ouvintes, pelas evidências dos sinais
estamos também chegando ao fim do nosso espinho na carne para ganharmos o corpo glorificado. Com isso, as crises que vêm do vírus ou através do vírus não devem ser para nós maldições, e sim bênçãos de Deus, porque Ele não permite nada a nós que não seja necessário para o nosso aperfeiçoamento diante dele.